Chegou o nosso multímetro, eu não abri ele ainda, vou abrir com vocês e mostrar que com esse multímetro de menos de R$ 35 você consegue medir todas as peças do micro-ondas e ter uma certeza absoluta se está funcionando ou não. Tá, vamos lá, vamos abrir ele, vamos começar rapidinho. Vamos abrir ele aqui do zero. Pilha. Tem um manualzinho aqui dentro. Caixinha, vamos dar aqui. Vamos passar um estiletinho aqui para fazer. Esse é o segundo ou terceiro que eu já compro dessa marca. Ele é muito legal, funciona muito bem. Veio um cabinho básico. Eu gosto de comprar uma outra ponteira depois um pouquinho melhor. Mas esse aqui funciona muito bem, dá para começar tranquilamente com isso aqui, sem problema nenhum. Abrir as pilhas. Pilhazinha também é bem simplesinha, depois tem que comprar uma pilha alcalina aqui para não te dar problema. Estou aqui na nossa bancada com bateria, capacitor, sensorzinho de temperatura, diodo, magnetron, resistorzinhos e vamos testar tudo com ele. Vamos botar a pilha nele, tira a capa protetora, aqui, botar a pilha. E sem corte, vamos diretão, né? Mas vamos chegar rápido no objetivo. Aqui, vamos colocar, já escutei um apito dele, quer dizer que já está dando ok. Essa capinha que vem nele é muito legal, né? Tem um suporte maneiro aqui para, tá? Vou botar a luz aqui para cima. Essa capa eu sempre uso com a capa que protege realmente. Tá? Vamos lá, vamos ligar. Aqui, para mim trabalhar com voltagem, resistência, e eu vou botar a vermelha aqui. Aqui, vamos encaixar. Tá novinho, difícil de entrar. E aqui o preto no com. Eu tenho aqui também para microamperes e amperes para trabalhar, mexer a capacitância, né? Olha, tá com uma tela bem novinha, bem legal. Meu outro tava apagadona já. Vamos mexer nessa. Aqui nós temos as escalas. Esse aqui não é pra gente demonstrar uma aula sobre multímetro. Quem sou eu para dar uma aula? Mas não é uma demonstração sobre multímetro, sobre eletrônica. Eu vou só uma passada mostrando que você aí que está querendo um multímetro legal para meu intuito não é vender dessa marca aqui, até no anúncio tá como ele veio como It Blue, que é esse meu outro aqui, sabe? Deixa eu tirar aqui. No anúncio tá onde eu comprei esse, ele tá como esse aqui, o anúncio, e veio diferente, mas tudo bem. Eu acho que é o mesmo equipamento, tá pelo menos com o mesmo peso aí, né? Então não acho que não vai dar problema. Vamos lá. Vou botar aqui na escala de bip. Ó, bipzinho alto, ó, legal. Ele também tem um sinalzinho luminoso aqui, não muito forte, mas tem. Então, por exemplo, testar. Já vamos para a prática, né? Testar um fusível. Fusível, quando você pegar assim, pessoal, desses fusíveis de micro-ondas, não adianta aqui tá bipando e você não abrir ele para conferir, tá? Ó, aqui ele tá funcionando, mas você tem que abrir porque muitas vezes aqui dentro a pessoa abre, um outro técnico abriu e em vez de estar o fusível certo, com a proteção certa, às vezes ele tá soldado no outro aqui, ou o pessoal pega, põe um fiozinho descascado aqui achando que tá fazendo grande coisa e tava correndo o risco de causar mais transtornos e estragar mais ainda o micro-ondas, né? Tá? Então, fusível desse modelo aqui, não confia só no testar aqui, abre ele para dar uma olhada, tá? Beleza? Então, a gente
tem aqui um sensor de temperatura. Sensor de temperatura. Tudo na escala de bip, ok, escala de bip, tá? Vamos ver agora, vamos no sentido horário? Não, vamos ver agora aqui, voltagem contínua, UV e o tracinho, voltagem contínua. Nesse multímetro aqui, a gente tem de 200 milivolts, 2 volts até 1000 volts, tá? Então eu aqui posso botar aqui na escala de 20 volts, por exemplo, para eu medir uma bateria que eu sei que no máximo ela bem carregada vai estar com 9 e pouquinho, 9, ó, 6,92, tá? Veja, a bateria tem a polaridade, né? Voltagem contínua tem polaridade, se eu inverter ele vai me dar um sinal de negativo ali na tela, né? Olha lá, estão vendo? Sinal de negativo na tela. Positivo no positivo, negativo no negativo. Eu vejo a polaridade já para testar um transformadorzinho aí de 5 volts para saber qual é a polaridade. O multímetro vai te ajudar, tá? Tem a voltagem alternada, tá? Que vem direto, vamos dizer, da rede, né? No meu caso aqui é 220. Eu deixei aqui duas tomadinhas aqui, dois jacarezinhos aqui, vou ligar na minha lâmpada em série. Minha lâmpada em série, se eu fechar um curto aqui, não vai dar problema nenhum. Vou encostar aqui, alternada tanto faz, positivo, negativo, né? Olha lá. Opa, ó. Eu não me atentei na escala da voltagem alternada aqui, ó. Vou medir 220. Se eu medir no 200, não me aparece nada. Mas eu tenho que estar no 750 para medir 220. Tem que estar na escala maior do que eu vou medir. Lá, 223 volts, ok? 223 volts. Certo? Vou mostrar aqui para vocês a lâmpada em série. A lâmpada em série aqui, vamos dar um mexidinho aqui. Se eu encosto, tô ligado na lâmpada em série direto, ó. Se eu encosto um no outro aqui, ó, não explode, não acontece nada, porque a minha lâmpada em série vai consumir essa corrente aqui, essa energia, e não vai, tá? Essa minha lâmpada em série aqui é uma lâmpada de 100 watts que eu deixo aqui, tá? Beleza. Agora vamos medir a resistência. Medir a resistência. A resistência é na escala de ohms, né? Lei de ohms. Isso aí é muito legal a gente estudar isso, tá? A lei de ohms aqui a gente vai ler, por exemplo, o capacitor do micro-ondas. Vamos lá. Capacitor de 0,80 UF, né, microfarad, né, a capacitância dele, e ele é de 10 ohms, tá bem miudinho ali. Esse capacitor novo, nem testei ainda, tá? Vamos ver se vou testar com vocês, ó. Eu vou testar, veja só. Eu sei que ele tem 10 ohms, é para ter 10 ohms. 10 ohms. Eu vou botar na escala de resistência, que é essa verdinha aqui, certo? Essa escala de resistência, ela tem de 200, 2K, que é né? 200K, 20K, 200K, 2 megas, 20 megas e 200 megas. Ele vai até 200 mega ohms, tá? Eu vou deixar na escala de 20 mega ohms, porque eu pretendo que esse capacitor aqui tenha os 10. Não tem polaridade, ele está indo lá subindo a resistência. Olha, chegou no 9.7, 975. Tá ok esse capacitor. Vou medir os pinos para ver se ele tem alguma resistência com a carcaça. O ideal é aberto, ele não tem nenhum contato do pino com a carcaça. É a mesma coisa se eu estivesse fazendo colocasse no bip aqui, ó. Ele vai me mostrar que não tem resistência na carcaça, mas eu meço
aqui com 20 megas e meço também com 200 mega ohms. Já expliquei isso no vídeo do capacitor. Quem não viu ainda, dá uma olhadinha, vou deixar aí no link aí o vídeo de capacitor, que é bem bacana, ensina bem direitinho. Quero aproveitar também para aproveitar o momento para vocês se inscreverem no canal da gente. É um canal novo, a gente está começando com bastante força, bastante garra para ensinar bastante gente da forma correta e fazendo vocês economizar tempo e dinheiro. Eu aprendi na marra no YouTube também, sabe? E com muita gente boa, sabe? Agradeço. Vários canais hoje, tá vendo o Global Tech, um cara, gente espetacular, maravilhoso. Aprendi muito com ele, aprendo ainda. Então, um abraço para ele. Mas quero, para conseguir chegar para mais gente, vocês têm que se inscrever e curtir os canais aí. Devolve essa gentileza para mim, essa gentileza que eu estou passando esse tempo aqui de conhecimento para vocês. Me devolve fazendo a inscrição e o curtir. Obrigado. Vamos lá. E agora, para eu ter certeza que não tem uma resistência entre o pino do capacitor e a carcaça, eu boto no 200 mega ohms, a escala de 200 mega ohms. Beleza, beleza. Está totalmente isolado. Os pinos estão totalmente isolados da carcaça. Nesse quesito, perfeito. Agora, já vamos medir. Aproveitando para testar o capacitor, nós vamos mudar de escala. Vamos para a escala aqui, ó, de capacitância, ó, da tabela de Farad. E eu sei que esse meu capacitor aqui, ele tem 0,80 microfarad. Então, microfarad na verdade, ele tem 0,80 microfarad, certo? E eu vou colocar aqui na escala de 2 microfarad. 2 é maior que 0,8, né? Esse aqui é 0,8, não é nenhum, né? Então tá no 2 microfarad, né? Vamos lá, ó. Não tem polaridade. Opa, não quero ficar com a mão na frente do multímetro. Aqui. Vamos lá. Opa, coloquei no lugar errado, vamos lá. Aqui, ó. 0,830. Perfeito. Maravilhoso. Tá em cima da pinta, ó. Capacitor espetacular. Passou no teste. Tá? Com essa mesma unidade aqui, eu posso medir um capacitorzinho pequeno aqui também, ó. Vamos ver um capacitorzinho da placa, ó. Capacitorzinho eletrolítico da placa, ó. O capacitor mais comum de placa de micro-ondas, um dos mais comuns, de 450 volts e 4,7 microfarad. Agora veja, eu estou na escala de 2 microfarad. Para eu medir esse de 4, eu tenho que ir para a escala de 20 microfarad, certo? Esse capacitor aqui, ele tem polaridade, tem o negativo, onde tem essa faixinha aqui cinza, e tem o positivo. Vou descarregar o capacitor, pego uma chave de fenda, fecho aqui vamos dizer, fechar um circuito aqui, ó, para ele descarregar, descarregado, para eu não danificar o meu multímetro. Vou segurar aqui com uma mão e vou fazer o teste, ó, negativo no negativo, por a mão aqui mais longe aqui para vocês enxergarem, né? Ó. Negativo no negativo, positivo no positivo. Vamos ver se ele vai dar a leitura ali. Ó, 4,39. Certo? Esse capacitor tá ok? Vamos ver mais um teste. Vou botar aqui, ó, na escala de diodo, de resistência ali, de BIP. Para eu vou carregar esse capacitor agora. Eu venho negativo no negativo nessa escala. Essa escala, para testar se tem a condutividade, ele manda uma voltagem, certo? Manda 3 voltzinhos ali. Eu vou botar aqui por alguns segundos, ó, um negativo no negativo, positivo no positivo. Não vai aparecer nada no meu multímetro. Eu estou carregando simplesmente, tá? Deixo uns segundos, carregou. Agora eu vou lá na minha escala de volt, aqui ó, contínuo.
Vou medir, ele é para ter ali uns 2 volts, armazenou ali uns 2 volts, alguma coisa, então eu boto na escala de 20 volts. Negativo no negativo, positivo no positivo, vamos ver se ele armazenou alguma coisa, ó. Armazenou 2 volts, já vai descarregando, ó. Ó, função dele. Eu sei que esse capacitor aqui, esse capacitor tá perfeito. Se ele tivesse estufado na placa, alguma coisa, eu ficado com dúvida, tirei, medi fora, e ele estiver nessa condição aqui, tá perfeito. Não é ele o problema da placa. Mas se ele falhou, não tem os 4.7, tá com 2 microfarad, bucha, joga fora. Se ele não tá, a capacitância dele não tá adequada, joga fora. Se ele não está carregando e não está me dando a voltagem, mostrando que está carregado, joga fora, tá? Beleza? Vou fazer um outro teste aqui, ó, um outro resistor. Ó. Isso vê como que a gente está aprendendo já na prática coisas para conserto de micro-ondas. Por isso que eu acho que eu mereço a inscrição de vocês aí, tá, pessoal? Vou usar aqui um trafão aqui, ó. Eu tenho aqui essa mosquinha aqui. Deixa eu ver se eu vou botar uma luz aqui para vocês ficar melhor aqui. Eu tenho aqui, na verdade, ele não é um resistor, ele tem um... Já vou lembrar o nome rapidinho aqui, mas é uma das peças que mais dá problema. Eu vou botar no card aqui, tá? Vou botar inscrito aqui na edição. Ó, então ele geralmente tem 20... Agora resistência, escala de resistência, eu vou botar 200 ohms. Ele trabalha em torno de 30 ohms, 20 a 30 ohms, esse resistorzinho aqui, tá? É o 3 vermelho, 3 faixinhas vermelhas, 3 faixinhas vermelhas e uma faixinha prata. Difícil de ver, tá? Mas eu vou botar aqui, ó, na escala de 200 pra gente ver. Eu sei que não tá funcionando. Ó, esse aqui, espera um pouquinho, porque ele pode demorar um pouquinho. Não tem lado, né? E esse aqui, vamos medir esse aqui agora. Opa! Ó, 23 ohms, 24. Ele é muito sensível. E uma das coisas, lógico, esse multímetro é ótimo, ótimo, bom. Mas ele tem também algumas falhas, é um equipamento simples. Ele também não tem tanta precisão para medir um equipamento sensível desse, um componente tão sensível como esse, né? Então aqui ele vai te ajudar. Você vê, eu cheguei, tá? Esse aqui geralmente eu tenho que tirar da placa para testar. Ó, ele tá aberto, ele não tem resistência nenhuma. Ó. Isso aqui tá com problema. Esse meu aqui primeiro tá com problema. O outro que está ok, ó, veja. Deixa eu deitar ele aqui e botar em cima aqui. Aí. Opa, difícil de pegar. Aqui. Ó, 23, 24. Então eu sei que ele tá ok. Perfeito. Passava no teste. Tá? Medir diodo de placa e diodo vamos ver aqui, ó. Vou pegar os diodinhos aqui. Esse eu não quero nem me alongar muito nesse vídeo, porque tá muito ruim, a pecinha pequena, eu tenho que ter uma regulagem diferente à câmera, né? Mas vou testar diodo, por exemplo, aqui é um diodo LED, tá? Diodo LED, mas aqui eu tô em cima, tem que estar numa parte isolada, né? Diodo LED, vamos botar na escala de diodo, ele tem que conduzir para um lado e para o outro não conduzir. Para o lado não conduziu e para o outro lado, ó, esse está queimado. Queimado que eu digo porque é um diodo de luz, né? Mas esse não tá com defeito. Vou pegar um outro diodinho aqui, ó. Esse diodinho de placa normal aqui, de placa de micro-ondas, aquele 401, se não me engano. Para um lado ele tem que passar, né? Do anodo para o cátodo, geralmente ele marca 0,6, 600 milivolts, né? Ó, aqui ele está marcando 200, inverto a polaridade aqui das minhas pontas do multímetro, não marcou nada, tá isolado. Mas esse aqui, geralmente ele tem que marcar 600 milivolts, não marcou, jogo fora.
Vamos ver se o outro que está aqui. Tamanho da mosquinha do diodo, ó. Esse aqui, ó, opa, esse tá marcando, ó, 500 milivolts ali, tá? Vou inverter. Não pode marcar nada. Esse diodo tá ok, tá? Então é isso. Vou medir aqui um trafão. Teste do trafão. Legal. Vou mostrar o próximo vídeo sobre trafo, tá? Vou medir a resistência. Eu sei que a resistência aqui na primária dele tem que ser quase zero. Ó, resistência baixa até 5 ohms, ó, tá ok, ó, 2.5. Eu sei que ele não pode conduzir dos pinos da entrada da primária aqui, onde entra o 220, para a carcaça. Vou botar aqui na carcaça onde entra o parafuso, aqui que tá limpinho, ó. Ó, tá aberto ali, ó, não mediu nada no multímetro, tá ok. Vou medir agora a saída dos 2000 volts. Olha aqui, ó, a saída dos 2000 volts é aqui. E o outro lado, o outro polo, seria a carcaça. Aqui, ó. Olha lá, ele tem que me marcar aqui entre 100 e 180, 200 ohms. 168.6, maravilha. A saída do 3 volts aqui, entre a saída do 3 volts, aqui, ó, essas duas saidinhas aqui, tem que dar em torno, no máximo, de 5 ohms. Ele vai praticamente fechar aqui um circuitinho. Ó, 1 ohm, perdão. Ó, tá dando 0,4, perfeito. Se ele estivesse na nossa escala de BIP, ele ia apitar aqui. Mas é que ali eu já deixo para eu ter uma leitura também, ó. Poderia até ser aqui. Vamos ver se esse multímetro vai me mostrar aqui 200 ohms se eu testar na escala de diodo, de BIP. Se eu testar a saída da secundária aqui da bobina do trafo, a bobina secundária, vamos ver se ele vai me mostrar o 200. Ó, então me mostrou já, você viu? Então, esse modelinho aqui, eu não preciso nem mudar para 200 ohms. Eu posso usar a escala de BIP, que ele já me mostra ali certinho a resistência que está tendo nessa bobina de resistência. Tá? Muito legal, muito bacana. Eu preciso que você deixe um comentário depois aí, fala, pô, Mike, tá legal, não tá legal, fala mais devagar, não grita tanto, me dá uma dica aí, a gente agradece, humildemente vai aceitar e responder e agradecer, né? Vamos medir um motorzinho, só para a última coisa aqui, ó, motorzinho. Ó, nos contatos da entrada aqui do 220. Esse aqui é um motorzinho que é 220, tá? Volts, né? Não é o 110, então ele vai ter aqui, ó. Esse ele saiu na escalinha de diodo aqui, já ficou ruim. Vamos botar aqui no 2K, ó. 2K. 380K. 0,380K. Isso aí, tá legal, é isso aí que tem que resistir aqui, em torno de 200 a 500K é o que ele tem que medir esse motor para 200 volts, essa bobina aqui para 200 volts, tá? Maravilha, R$35, tem um link embaixo, tá? Eu vou deixar um link para vocês, na verdade tá na BIOS do canal, o link para vocês poderem comprar um multímetro desse. Me ajuda comprando lá, porque eu sou afiliado, mas dá uma merrequinha, mas eu estou deixando o link para facilitar a vida. Tem que ter atenção para comprar esse multímetro, ó, presta atenção. A capacidade, aqui, ó, a unidade de microfarad, essa aqui que é o pegador que pode dar problema. Outra questão, você tem que ver se o multímetro que você está comprando, a escala dele de resistência passa de 20 megas aqui, ó. 20 megas. Por quê? Já comprei multímetro errado e veio multímetro simplesinho, vai a 2 megas. E o meu capacitor é 10. Como que eu vou medir se minha escala vai só até 2? Eu preciso que ele tenha mínimo 20 megas. Tá? E tem que ser um multímetro que tenha o capacímetro, para você poder medir essa outra unidade do capacitor. Você entendeu?
Então tem que ficar ligado nesse detalhe, tá? De novo, a escala de resistência do teu multímetro tem que ter no mínimo 20 megas para você conseguir medir o capacitor do micro-ondas. E a capacitância tem que ter, porque a maioria dos multímetros baratinhos desse valor de 35, 50, 40 reais não tem essas escalas. Então presta atenção nesse modelo, tá? E aí, por último, para matar aqui, para a gente ir embora, enquanto você vai dando compartilhando e manda um comentário e dá uma curtida, por favor, vamos medir na escala de BIP aqui o nosso magnetron. Ok, tem que fechar aqui mesmo, tem que ficar para baixo de um ohm e não pode conduzir aqui na carcaça. Ó. Um ponteiro aqui, ó, uma das ponteirinhas aqui não pode conduzir e nem a outra pode conduzir. Tem que estar zerado. Mesmo assim, ainda esse magnetron pode estar com problema, mas a grosso modo, se ele não tem nenhuma rachadura no ímã, se ele não tem a antena está perfeita, em perfeito estado, a cor disso aqui é diferente. Quem falar para você que está roxo, está velho, não. Pode ser branco, pode ser roxo, pode estar funcionando. Aqui não pode ter ferrugem, pode trocar a ponteirinha da antena. E aqui tem que ter um curtinho aqui, ó. E na carcaça não pode conduzir. Isso aí. Vamos que vamos. Vamos embora. Vamos nessa. Obrigado.